Olá, queridos, estamos de volta, amigos do Facebook. Tivemos aqui uma pequena pane na conexão de internet e espero que a sua conexão aí esteja tranquila. Estamos retornando aqui para mais uma noite, podermos estar juntos aqui, compartilhando a palavra do nosso Deus. Estão chegando aqui os nossos amigos e é muito bom, mais uma vez, estarmos juntos. Estava compartilhando há pouco que na semana passada nós falamos sobre alvos, sobre termos os nossos alvos, termos os nossos objetivos, e é sempre muito importante olharmos à frente. Mas muitas vezes, não é verdade, a gente traça alvos e no meio do caminho alguma coisa acaba se interpondo entre nós e o nosso objetivo. Muitas vezes a gente fica aí assustado, preocupado, muitas vezes não sabe que decisão há de tomar, mas graças a Deus temos aí a palavra como a bússola, né, para nos orientar, a luz da palavra para nos direcionar, e nós temos a oportunidade de seguir sempre em frente. Estamos chegando aqui, nosso amigo Ney já está aí, meu cunhado, Cristiane também já chegando, Marta também já está a postos. Vamos aguardar mais uns segundinhos para chegarem os nossos amigos que já estão por aí. Muitas pessoas já me deram um feedback aqui pelo WhatsApp, que poderiam estar juntos, e esse horário é um horário assim propício, né, para podermos estar aqui. Não é muito cedo, também não é muito tarde, é um horário que a gente pode aí estar compartilhando a palavra nesse momento. Vamos aproveitar esses primeiros minutos em que nós chegamos aqui, vamos fazer uma oração, né, aí onde você estiver também, vamos fazer uma oração, vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, falando com o nosso Deus. Amém? Vamos então orar nesse momento. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre a sua palavra. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos direcione nessa noite, fale através do teu Espírito Santo aos nossos corações, cada um dos nossos irmãos que estiver conectado nesse momento, ou que porventura estiver assistindo o vídeo gravado, também seja alcançado pelo teu Espírito Santo, Senhor. E igualmente o Senhor possa falar a todos nós. Muito obrigado por essa oportunidade. Te pedimos, vai conosco durante esses poucos minutos que vamos estar juntos aqui. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje o tema que eu coloquei nessa live é: será que vai chover? Como é que está o tempo aí para você? Como é que está a temperatura? Hoje fez um dia um pouquinho frio, ontem também, né? Hoje aqueceu um pouquinho de manhã, mas de tarde já fez um friozinho. E a pergunta sempre é: será que vai chover? Eu botei uma imagem na chamada da live, que é uma estrada, e lá no final da estrada nós temos ali uma armação de tempestade, não é? Não sei quantos já passaram por essa situação, mas eu já passei algumas vezes, né? Às vezes viajando, a gente pega uma estrada, vai em frente, tem um objetivo, tem um lugar para chegar, e ali naquele lugar a gente acaba vislumbrando lá longe uma nuvenzinha, né? E ela vai se avolumando, e a gente sabe que ali tem uma carga de chuva naquela nuvem. E quando a gente vai caminhando, certa vez estávamos indo para São Paulo de carro, e no meio da estrada encontramos com uma nuvem dessa, e aí a nuvem foi se aproximando, a chuva fininha começou a cair, e de repente começou a aumentar, e daqui a pouco a gente já estava no meio de uma chuva bastante grossa, bastante vento, né? O carro balançando bastante, e ali nós ficamos bastante tensos com aquela tempestade. Passamos ali alguns minutos dentro daquela grande tempestade, e ali a gente falava com Deus, pedia proteção, pedia socorro. Meu Deus, como é que vamos fazer para dirigir nessa estrada? Daqui a pouco o vento começou a diminuir, a chuva começou a diminuir, e lá pelas tantas chuva passou, e daqui a pouco a gente olhou para trás e víamos a mesma nuvem que há momentos antes nós havíamos visto à nossa frente. Muitas vezes a nossa estrada da vida, podemos dizer assim, é semelhante a isso. A gente olha pela frente
e vislumbra, né, uma tempestade que está chegando e passamos aquele aperto, aquele sufoco. O que é que vamos fazer, né? Eu queria ler com você um trecho que, quando eu pensei sobre isso, me veio à mente um texto que está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 8, né? Um momento muito interessante que o povo de Israel passou ali quando Eliseu era profeta naquela terra. Então, diz aqui, eu vou ler aqui o texto a partir do versículo de número 8. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Então, havia ali já um pensamento de ataque a Israel, né? Já havia ali uma artimanha montada para atacar Israel. E ali, então, no versículo 9, né, diz que o homem de Deus, aqui Eliseu, mandou dizer ao rei de Israel. O rei de Israel não sabia do que estava acontecendo, então Eliseu vai e traz a ele um alerta de que o rei da Síria estava para atacá-lo e que ele não passasse naquele lugar, porque ali havia sido montada uma emboscada para destruir o seu povo. E assim o rei de Israel fez, e não mais de uma vez, se livrou daquele ataque que estava montado pelo rei da Síria. Percebe que era um ataque que estava sendo montado sem que o rei de Israel soubesse, e muitas vezes nós nos vemos assim, quando menos esperamos, parece que alguma coisa de súbito acontece. Existem tempestades assim, né? Eu contei para você uma tempestade que eu peguei na estrada, que eu fui vendo a tempestade crescer, aparecer e depois desaparecer. Mas há momentos que a tempestade acontece, aquela chuva que cai rapidamente de uma hora para outra e nos toma de surpresa, e a gente, quando percebe, não tem roupa apropriada, não tem guarda-chuva e acaba ficando no meio de uma chuva torrencial. Agora, eu queria ver com você alguns pontos aqui desse trecho que são muito interessantes. Primeiro ponto, bom, deixa eu ler o seguinte. A partir do versículo 14, né, o rei, então, da Síria enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram à noite, cercaram a cidade. Então, aquela artimanha que estava sendo montada, ela até então não era conhecida do rei de Israel, e ele foi alertado pelo profeta Eliseu. E agora aquele ataque está sendo deflagrado. Ele apareceu o ataque. Agora o rei de Israel está vendo aquilo que vai acontecer. Primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar nesse texto: nenhuma tempestade começa na hora que ela aparece, né? Nenhuma tempestade começa na hora que ela aparece. Ainda aquela que cai subitamente, de uma hora para outra, o volume de chuva vai se acumulando gradativamente na nuvem para a tempestade cair. E aqui fica um despertamento para mim. Assim como o rei de Israel foi avisado pelo profeta Eliseu, é quase que certo, né? Não vou colocar certo, mas é quase que certo que em algum momento da nossa trajetória, antes de uma tempestade nos alcançar, Deus nos dá um alerta. Muitas vezes Deus nos mostra, Deus nos dá, às vezes, até sinais visíveis. Às vezes pessoas nos alertam. Às vezes sentimentos no nosso coração nos alertam. Às vezes uma intuição, um feeling, uma percepção que nós não conseguimos identificar exatamente da onde vem aquele sentimento ou aquele pensamento, nos alerta. Deus é tão bondoso e tão misericordioso que, de alguma forma, Ele nos prepara antecipadamente para quando a gente vai passar pelo meio de uma tempestade ou de uma situação difícil de acontecer. Então aqui nós vimos que o rei de Israel foi alertado pelo profeta Eliseu, e ali então, pouco tempo antes daquela emboscada acontecer. Bom, continuando aqui no versículo de número 15, tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. E o moço disse ao profeta: ai, meu senhor, que faremos? Quando nós defrontamos com o ataque, defrontamos com a situação que vem contra nós, quando nós defrontamos com a dificuldade, muitas vezes nós somos pegos de surpresa, como o caso Geazi,
o moço do profeta foi pego de surpresa, o nosso coração se atemoriza, o nosso coração fica cheio de temor. Ele disse, ai, Senhor meu. Essa expressão é uma expressão de angústia, de pavor, de medo, de ansiedade. Ai, Senhor meu, o que faremos? E muitas vezes ficamos como Geazi, sem saber exatamente o que fazer. Aqui entra o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você, e não só para você, para mim também, para cada um de nós que tem passado por situações difíceis. Talvez você está aí, não tem noção das tempestades que eu vivo aqui, e talvez eu não tenha o conhecimento nem o entendimento da tempestade que você vive aí, e vice-versa, né? Também você tem vários irmãos aqui, várias pessoas nos ouvindo nesse momento. Nós não temos como saber a situação que cada um está passando. Talvez seja a saúde que você está enfrentando, uma situação de saúde. Talvez seja uma situação no seu trabalho. Talvez seja uma situação no âmago da sua família. Talvez seja uma situação financeira. Talvez seja uma situação qualquer com um parente, com um amigo, e você não sabe exatamente o que resolver. Não importa qual seja a situação, importa é que se você está diante dela com uma dúvida, sem saber o que fazer, a oração de Eliseu é a oração que nós vamos fazer nessa noite. Eu e você vamos fazer juntos, uns pelos outros. Porque a primeira coisa que Eliseu orou não foi para que Deus desbaratasse o exército. Muitas vezes, quando somos pegos de surpresa, a primeira coisa que queremos é que Deus resolva o problema para nós. É que Deus nos dê a saída, é que Ele elimine os nossos inimigos. E quando chegamos a dizer como Geazi diz, ai meu Deus, que faremos? Ou seja, faz alguma coisa porque eu não sei o que fazer. Quantas vezes você já não se pegou orando em situações como essa? Ai meu Deus, resolve esse problema para mim porque eu não estou sabendo o que fazer. Quantas vezes você já não disse, ai meu Senhor, o que farei? Por estar diante de uma situação que talvez tenha te pego aparentemente de surpresa, ou que você não tenha prestado a devida atenção nos sinais que Deus foi dando ao longo do caminho. Eliseu não pediu a Deus para tirar as tropas, os cavalos ou destruí-los da sua frente. Eliseu fez uma oração muito tremenda que eu e você precisamos fazer para mim e para a sua vida nesse momento. Ele disse aqui, Senhor, peço-lhe, versículo 17, peço que lhe abras os olhos para que veja. Olha que coisa tremenda. Eliseu podia orar e pedir a Deus assim, Senhor, destrói esses homens. Deus faria, de acordo com o pedido de Eliseu. Esse homem teve experiências tremendas. Ele era um homem que andava com o profeta Elias. É um homem que tinha assim experiências tremendas com Deus. Ele podia pedir diferente, mas ele pediu, Senhor, abre os olhos do moço para que veja. Que nesse tempo, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo que está aqui nos assistindo no Facebook, eu queria junto com você pedir para que o Senhor abra os nossos olhos para que vejamos o que está acontecendo, não só na nossa vida, mas no entorno da nossa vida. Alguns encontros que tivemos atrás, falamos um pouco sobre as questões que envolvem a pandemia. Né? Quantas pessoas preocupadas com a questão da saúde, outras preocupadas com a questão da economia ou com a questão da política, seja brasileira, seja mundial, seja como for. Mas se o Senhor abrir os nossos olhos, talvez nós percebamos que nós estamos envoltos por carros e cavaleiros em níveis completamente diferentes da saúde, da economia, da política, ou seja o que for. Talvez nós consigamos perceber com olhos espirituais o que mais está acontecendo sobre a terra. Mas vamos deixar a terra de lado. Vamos voltar para mim e para a sua vida. Se nós abrirmos os nossos olhos, se o Senhor abrir os nossos olhos agora, talvez nós consigamos ter um entendimento de o que nos cerca. E o Senhor nos dará uma estratégia para lidar com essa situação. Olha, Eliseu, quando fez esse pedido, Deus abriu os olhos do moço. Ele diz assim, viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Maior era o número de carros e cavaleiros que estavam ao redor de Eliseu do que os carros e cavaleiros
que estavam no monte para atacar Eliseu. A Bíblia diz que os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que o amam. Eles os livra e guarda do mal. Deus os livra e guarda do mal. Então, eu e você temos à nossa volta proteção do Senhor. Quando nós estamos conectados com Ele, quando nós não estamos mais conectados com as tempestades do que com Deus, os anjos de Deus estão ao nosso redor. E Deus vai nos dar alerta, Deus vai nos dar sinais, nossos olhos se abrirão e nós não ficaremos talvez livres daquelas batalhas, mas nós saberemos que naquelas batalhas nós estamos diante do Senhor com a proteção dele. Foi o que aconteceu aqui com Eliseu. Então, diz aqui que no versículo 18, e como desceram contra ele. Ou seja, Deus não tirou aquele ataque, Deus não impediu que aqueles homens viessem contra Eliseu, aqueles soldados viessem contra Eliseu. Eliseu havia pedido para que os olhos do seu moço fossem abertos, e assim Deus fez. Abriu os olhos do moço, mas aqueles homens vieram contra Eliseu. Ora, o que você faz quando você ora e a pressão continua acontecendo contra você? O que você faz quando você vê uma situação de perigo? Você vê uma situação iminente vindo contra você, contra a sua casa, contra o seu trabalho, contra a sua saúde, e você ora a Deus e aquela situação não é eliminada da sua vida. Eliseu aqui, nesse momento, ele não titubeou. Então aqueles homens desceram contra ele e ele orou ao Senhor: fere-os, peço-te, de cegueira. Eliseu mais uma vez pediu a Deus não que destruísse os seus inimigos, mas que os seus inimigos não o enxergassem. Se você nesse momento, meu querido, minha querida, estiver passando uma luta que você não sabe como resolver, e você não tem forças para lutar contra essa situação, que essa oração de Eliseu seja a minha e a sua oração, que o Senhor abra os nossos olhos, para que a gente possa ver aquilo que está à nossa volta, ou seja, percebermos que a proteção do Senhor está à nossa volta e que o Senhor nos dê a estratégia. A oração de Eliseu foi que segue. Qual é a sua oração? Qual é o despertamento que você precisa nesse momento? Muitas vezes Deus não permite a tempestade para nos afogar, para nos destruir. Deus muitas vezes permite a tempestade para nos adestrar, para nos fazer aprender a navegar em mares mais revoltos e sermos marinheiros, vamos dizer assim, né? Entre aspas, marinheiros mais habilitados, que tenham mais habilidade para poder caminhar nos mares mais revoltos. Então, que a minha e a sua oração nesse momento seja: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor quer me fazer? Ali, Eliseu, depois que orou, disse para eles, para os homens que vieram contra ele: não é este o caminho, nem esta cidade, segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais, e os guiou até Samaria. Talvez você não queira passar pelo confronto, talvez você não queira passar pela situação. Eliseu teve contato com aquela afronta. Eliseu teve contato com aquela quantidade de soldados que veio contra ele. Ele não fugiu, porque dentro dele havia uma convicção, havia a certeza da resposta da sua oração. Ele estava convicto que Deus ia fazer aquilo que ele pediu. E ele não teve medo de interagir com aqueles homens e dizer para eles assim: olha só, não sou eu que vocês estão procurando. Vem para cá que eu vou te levar ao lugar que você tem que ir. Ele tomou uma ação. Ele guiou aquela situação. Ele teve as rédeas daquela situação. Que Deus nessa noite possa alcançar você e possa te dar as rédeas da situação que você está vivendo. Que Ele possa te dar a palavra certa para trazer transformação na situação que você está vivendo. Que Ele possa te dar a coragem e a fé de não sair do lugar que o Senhor te colocou, confiando que Ele está junto de você. Fé, muitas vezes, não é simplesmente ver a montanha ser removida. Fé é ganhar a força e a coragem de subir a montanha até o lugar que precisa e depois descer novamente para o lugar que Deus quer te levar. Eu quero terminar esse nosso momento de reflexão com um versículo que está em Mateus capítulo 6, versículo 22, para nós orarmos em seguida. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Eu faço aqui uma pergunta para você. Com que olhos você está olhando a situação que está vindo contra você? Olhos de pavor, como o de Geazi, ou olhos de confiança, como o de Eliseu? Você consegue enxergar
que no meio de toda a situação que você está vivendo, existe alguma coisa boa, positiva que você possa tirar? Pois é, se os teus olhos forem bons, significa, se com os seus olhos você consegue contemplar coisas positivas, mesmo no meio das afrontas, das tempestades, o seu corpo todo será luminoso. E essa luz é a luz de Cristo que vai brilhar em você. A luz dele que vai envolver você e te dar força, condição, segurança, fé para você continuar na sua caminhada. Amém? Eu gostaria de orar com você nesse momento. Gostaria de pedir a Deus que olhe por mim, por você, pelos nossos irmãos que estão aí nos assistindo, aqueles que vão ver esse vídeo depois, quando estiver gravado, e você que está chegando, vou falar para aqueles que vão chegar, né? Você que está chegando para assistir o vídeo gravado agora, eu quero dizer para você, não foi só no momento que a live foi gravada que o Espírito de Deus estava operando. Agora também no momento em que você está assistindo esse vídeo, o Espírito de Deus pode operar sobre você e pode dar a você o entendimento para você passar pela situação que você estiver passando. Amém, queridos? Vamos orar então, feche seus olhos, coloque a sua mão no coração como você quiser, se ajoelhe, fique do jeito que você se sentir mais confortável nesse momento, diante do seu Deus. Não diante de quem está falando com você, mas diante de Deus, coloque o seu coração. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que as tempestades acontecem de maneira inesperada nas nossas vidas. Muitas vezes nós falhamos, Senhor. Nós erramos por não perceber os sinais que o Senhor nos dá. E nós te pedimos perdão por isso, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas faltas. Quantas vezes, meu Deus, eu deixei de observar os sinais que o Senhor me deu. Quantas vezes eu deixei de ter atenção nos sinais que o Senhor me deu. E no caminhar eu me vi em apuros, em situações, em dificuldades. Mas quantas vezes também, Senhor, eu clamei, e o Senhor levantou a sua mão e trouxe proteção sobre a minha vida, sobre a minha casa. Estão aqui os meus irmãos participando desse nosso momento de oração. Talvez com situações que não sabem como resolver. Talvez, como eu já fiz muitas vezes, ter descuidado dos sinais que o Senhor apresentou para eles. Mas eu quero te pedir, assim como Eliseu te pediu, Senhor, abre os olhos de cada um de nós para que vejamos a tua proteção à nossa volta. E que a fé, que é um dom que o Senhor dá, possa encher o nosso coração, para que nós permaneçamos firmes, ainda que tenhamos que passar por essa tempestade, ainda que tenhamos que agir próximo das pessoas ou das situações que para nós estão nos fazendo mal. Que o Senhor nos dê a força suficiente, a segurança suficiente para permanecermos em pé e avançarmos na convicção de que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. O teu amor é grandioso, a tua misericórdia se renova todas as manhãs sobre a nossa vida. E que a tua bondade, nesse momento, possa alcançar cada um de nós e nos fortalecer para caminharmos para a glória do teu nome. Nós te bendizemos, te louvamos, Senhor, te agradecemos por essa oportunidade que temos de estar na tua presença, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu desejo que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus guarde a sua família, que Deus cerque você com a proteção dele e que os seus olhos sejam bons. Lembre-se, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso, né? As pessoas às vezes dizem assim, não há mal que sempre dure, em todo mal tem um pouquinho de bom, em todo bom tem um pouquinho de mal. Não, olhe com olhos bons, olhe com olhos de amor, olhos de bondade, olhos de piedade. Não julgue, procure ser reto diante daquilo que a palavra de Deus diz, porque sendo bons os seus olhos, o seu corpo vai se encher de luz e por onde você passar vai haver clareza. Um caminho que tem clareza é um caminho mais fácil de caminhar. Amém? Deus abençoe você, você tenha uma ótima semana e Deus abençoe a sua família. Fica com Deus. Amém.